Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Francisco Neto, da Ambra University, e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês uma entrevista que nós fizemos com uma das nossas alunas de mestrado, a Adriane Silva Maranho. Ela veio aqui na sede da Ambra no dia 10 de maio de 2022, veio conversar com a gente, veio conhecer e foi um prazer falar com ela. Ela se graduou em Direito em 1994 e sempre atuou como advogada na área empresarial trabalhista até 2017, então um pouco mais de 20 anos de experiência como advogada. Em 2017, ela fez um curso de capacitação em mediação pela Escola Superior da OAB de São Paulo e, posteriormente, um curso de arbitragem com ênfase nessa área trabalhista pela Anshan de São Paulo. Atualmente, ela atua como mediadora em câmaras privadas de São Paulo e também no Fórum Central da cidade de São Paulo. E ela começou o mestrado aqui na Ambra, mestrado em Direito, em 2019. Está com previsão de conclusão agora nos próximos meses. Falta só fazer a defesa pública da dissertação de mestrado. Nós conversamos aqui embaixo no lobby do prédio onde ficam os escritórios da Ambra mesmo. Foi um prazer falar com ela, foi um prazer conhecer o marido dela e eu espero que vocês gostem da entrevista. Adriana, é um prazer ter você aqui. Obrigado por vir aqui nos visitar na Ambra. A gente sempre fica muito feliz quando vem aluno do Brasil visitar aqui. Prazer é meu. E queria conversar com você um pouquinho sobre o mestrado, sobre a sua experiência no mestrado. E para começar, eu queria saber primeiro, assim, se você me desse um background assim, do que você faz no Brasil, profissionalmente, o que você já fez em termos acadêmicos até hoje, antes do mestrado. Tranquilo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de conhecer a Ambra, conhecer você pessoalmente. É uma pena que o Alfredo não esteja aqui, porque também eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade. Com certeza. Eu, como graduação no Brasil, eu fiz Direito, eu fiz na IT, me formei em 94 e sempre, da formação em diante, eu sempre atuei na área trabalhista, que é uma área assim, que eu sou apaixonada. E parei de advogar, de uma certa forma, tive escritório próprio, trabalhei em alguns escritórios. E aí eu resolvi seguir o caminho para a magistratura. Estudei para a magistratura, passei em primeira, segunda, terceira fase e parei no oral, infelizmente. Mas não desisti, aí procurei oportunidades. Nesse espaço de tempo, a advocacia deu uma reduzida de trabalho no Brasil e surgiu a mediação, conciliação e arbitragem. E aí eu fui fazer meu curso de capacitação de mediadora pela OAB de São Paulo. Comecei a atuar na parte online e presencial no Sejusc do Fórum João Mendes, Santana. E aí me surgiu a ideia de aprimorar o conhecimento na parte de mediação e arbitragem, que está muito vinculado ao direito. Comecei a fazer pesquisa pela internet, de mestrado, vi inúmeras oportunidades e me deparei com a Ambra, o que me deu assim, muito prazer de obter um título americano sendo feito em português. Sim, e como é que foi quando você viu a Ambra, porque muitas vezes as pessoas elas acham meio esquisito, assim, que é difícil alguém que conhece alguém que faz a Ambra quando encontra a Ambra, né? Como é que foi essa sua primeira impressão quando você ficou sabendo da Ambra? Eu fiz uma pesquisa na internet, vi alguns comentários, sabe? Me inspirou confiança. Eu vi comentário seu, entrevista sua, do Alfredo, de alunos que já tinham participado da Ambra. E, assim, de antemão me transmitiu confiança, sabe? E uma instituição de respeito. Eu fiz uma análise, assim, dos professores. E eu falei assim, é uma universidade, sim, que me dá confiança para obter um título tão merecedor que é o de mestrado. E aí eu iniciei. Legal. E como é que foi a sua experiência do estudo na Ambra via internet? Você já tinha tido alguma experiência de estudo online antes ou não? Sim, já tive experiência na parte de concurso. Alguns cursinhos a gente acaba fazendo via online, porque são cursinhos de outros... Eu moro em São Paulo, mas são cursinhos do Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, a gente acaba fazendo. Mas na Ambra em específico, eu achei assim, o que me surpreendeu e me agradou muito e recomendo a qualquer pessoa é o método de ensino. Primeiro que os professores, eles são exigentes, mas é uma exigência que não é para te complicar como aluno, é uma exigência para te forçar a estudar e aprender, né? Então isso me chamou muito a atenção e eu gostei muito. A oportunidade de você tirar um mestrado, um título americano
com a língua tua nata, que te facilita muito, por mais que você tenha fluência, nada melhor do que você fazer na sua língua mãe, eu acho que também isso é muito bom. E a flexibilidade de horário, né, de você fazer o estudo, tem os encontros semanais sim, que eu acho muito bom. É uma maneira de você até estar ali junto com a turma da sala. Uma outra questão que me chamou muita atenção e eu gostei é o número reduzido de pessoas em cada disciplina. Então isso te facilita dialogar com as pessoas, dialogar com o próprio professor e ele te dá um retorno rápido e bom. Então, assim, são várias coisas que no contexto eu só tenho a elogiar, só tenho a agradecer a Ambra. Não tenho nada a criticar, não. Que bom, fico feliz. E você já está em qual fase? Você já está no final do curso, né? Sim, eu já estou finalizando o mestrado e estou prestes a pegar o sonho, né? O título. Sim, sim. E ao longo das disciplinas do mestrado, tem algumas que te marcaram, assim, ou professores? Me conta um pouco assim, dessa sua experiência com relação à disciplina e professores. Uma disciplina que me chamou muita atenção assim, foi a economia do direito. Né? Quando começou, eu falei, gente, eu fiz direito, eu não fiz exatas. O que eu vou mexer com economia? Sim. E aí você vai vendo que tem tudo a ver, e não tem nada a ver de números, né? É a maneira de atuar, a maneira de ter o retorno do que a lei ali te propõe, se a lei é viável ou não é viável. Então, assim, é economia de uma maneira realmente jurídica, né? E eu adorei, foi o Fernando que deu a matéria. Então, assim, é uma matéria que no início me assustou, mas depois eu finalizei muito bem. Aí teve 3 matérias, assim, 3 professores que me chamou muito a atenção e eu sou muito grata a eles. É a Bianca, né, na parte de negociação e conciliação, o Dr. Jorge, da diplomacia, e o Dr. Daniel, na parte de arbitragem. O Daniel, para mim, é um must, né? Tanto que ele é meu orientador. Sim. E a cordialidade, todos eles, né, de uma maneira geral, eles têm uma didática muito boa. Mas tem alguns que se destacam, que para mim foi a Bianca, o Dr. Jorge, o Daniel e o Fernando. E o Fernando. Perfeito. Que legal. E o meu orientador é o Daniel, que quando eu comecei, a minha segunda matéria foi arbitragem, foi com o Daniel. Lá na segunda matéria eu já falei para ele, Daniel, eu quero você meu orientador. Já avisei o Alfredo, então eu já fiquei na lista desde o começo. Certo. E das coisas que você aprendeu no mestrado, tem alguma coisa que você já conseguiu aplicar na prática, no seu dia a dia, na sua prática profissional? Tem sim, porque eu atuo com mediação, hoje eu estou atuando na parte do consumidor, não na parte trabalhista, que é a minha paixão. Mas, assim, muita coisa da parte da matéria de mediação, conciliação, negociação, a diplomacia, eu tenho aplicado sim no dia a dia, que é uma mediação que eu faço online, uma empresa grande, uma multinacional. Eu atuo dentro de uma câmara no Brasil, uma câmara de São Paulo. E lá a gente tem vários clientes e eu sou específica de uma empresa multinacional. E eu tenho aplicado essa parte de diplomacia, de negociação, conciliação e a mediação, sim. Legal. E conta um pouco para mim como é que foi essa questão da dissertação, né? Você, quando iniciou o mestrado, você já tinha uma ideia do que você ia fazer como dissertação? Você já sabia como é que era a dissertação? Ou como que você se decidiu pelo tema, né? E como que foi esse processo de construção da dissertação, de orientação? Quando eu comecei, eu vou te ser muito sincera, eu falei assim, eu acho que eu não sou capaz. Aí, justo na segunda disciplina, já foi a arbitragem com o Daniel. E ali, com o Daniel, eu comecei a fazer, eu fiz todo o meu trabalho da disciplina direcionado para arbitragem trabalhista. O Daniel me deu a oportunidade e me incentivou muito a escrever artigos. Então, eu escrevi artigos, publiquei alguns artigos. O texto final da disciplina, também todos eles vinculados à área trabalhista. Então, no decorrer do mestrado, eu fui já desenvolvendo essa parte de arbitragem trabalhista. Então, eu fiz com o Fernando na parte de economia, eu desenvolvi o trabalho final, economia da arbitragem trabalhista. Ah, que legal. Na mediação, eu fiz mediação na trabalhista. Na arbitragem, eu fiz o trabalho final, arbitragem na trabalhista.
Então, no decorrer do mestrado, eu já fui criando vários temas vinculados à arbitragem e esses trabalhos sendo publicados. Eu publiquei acho que 4 ou 5 artigos. O Daniel me ajudou muito. Então, quando eu finalizei tudo, praticamente me facilitou na dissertação, porque eu tinha uma gama de matérias vinculadas a um tema, né? Aí eu reuni todos esses artigos, acrescentei muita coisa, li alguns livros, mas isso me facilitou muito na elaboração da dissertação, que hoje a minha dissertação é arbitragem trabalhista no Brasil. Ah, entendi. Que legal. E o Daniel, como é que foi o processo de orientação? O Daniel de ser orientador, né? Como é que foi o processo de orientação da dissertação com relação às interações com o professor? O que o professor te ajuda na dissertação? Como é que foi a banca de qualificação? Você já passou da banca de qualificação? Já. A banca de qualificação foi com a doutora Bianca e a doutora Michele. E o doutor Daniel, assim, ele te orienta, ele te deixa muito livre para você escolher o tema, né? Como eu fiz todo esse trabalho direcionado para trabalhista, ele mesmo me orientou. Falou, olha, Adriane, você já tem vários artigos publicados, são artigos bons, você está com tudo na mão. Então, eu até iria fazer a mediação na área civil. Uhum. Ele falou, olha, eu te sugiro fazer na trabalhista, que é a parte que você desenvolveu, você tem amplo conhecimento. E aí ele te dá, assim, como eu iria fazer a mediação no TJ de São Paulo, ele falou, por que você não faz a trabalhista no TRT de São Paulo? Que em São Paulo nós temos 2 TRT, né? Campinas e São Paulo. Então, São Paulo já reduz um pouco. Aí ele falou, pega um marco, né? Aí eu peguei 2018 e 2020. Aí ele te indica alguns livros para ler, alguns autores renomados na área. Apesar da arbitragem trabalhista ser assim muito incipiente no Brasil, tem poucos artigos, tem poucos livros, né? Artigos tem alguns, mas doutrinas mesmo é muito pouco. Então, mas ele te direciona alguns autores para ler, alguns artigos, mesmo sites americanos, ele ensina a você pesquisar, no Google Scholar, fazer a pesquisa. Então, assim, ele te dá uma orientação muito boa, de caminho a seguir, mas ele te deixa muito livre, não é nada de imposição. Alguns autores, artigos, e fazer um marco para poder você fazer um foco, não ficar uma coisa assim muito em aberta, sem especificação. Entendi, legal. E como é que foi a sua participação na banca de qualificação? Foi tranquilo para você? Você ficou nervosa? O que você achou da qualificação? Ah, sempre fica, né? Inclusive a minha banca de qualificação eu tive que adiar por causa de problema de saúde na família. Mas assim, no começo você fica tensa, né? Porque queira ou não queira, é um título, né? Mas assim, foi super tranquilo, fiz a apresentação, fiz o slide, apresentei. A doutora Bianca fez algumas recomendações para adequar o trabalho, eu adequei, a doutora Michele a mesma coisa, o doutor Daniel também fez os seus comentários, mas foi super tranquilo. Eu acho assim, se você mesmo fez o trabalho, você está ciente do que você escreveu, você está por dentro do assunto, tem, lógico, um nervoso na hora, sim, mas você está dominando a matéria, eu acho que dá para fluir tranquilo, não há nenhum problema. Perfeito. E agora a última fase vai ser a defesa pública final mesmo, né? Então, você já terminou tudo, preparada, confiante? Estou terminando a parte de slides, né, de apresentação. A dissertação em si já finalizei, já até entreguei e espero que seja aprovada. Legal, legal. Muito bom. Adriane, queria te agradecer, foi um prazer. Prazer é meu. Obrigado por falar comigo, contar a sua experiência um pouquinho. Espero que vocês se divirtam aqui em Orlando o resto do tempo que vocês vão ficar e que também você venha aqui no evento que a gente vai ter em novembro, né? Vai ser um prazer ver vocês de novo aqui. Eu retornarei, sim. Inclusive, acho que 3, 4 meses atrás, eu estava conversando com uma magistrada lá de São Paulo e ela estava querendo fazer um mestrado. E aí eu passei todo o link para ela, orientei tudo para ela e ela iria fazer com vocês. É uma juíza do TRT de São Paulo. Ai, que bom, fico feliz. O melhor indicativo que a gente tem de que a gente está fazendo um bom trabalho é quando a gente recebe recomendação. Não, eu indico assim. Queria agradecer muito por isso. Eu que agradeço. Obrigado, Adriane. Obrigada, Francisco.